Pois é, pessoal, chegou o dia de falar um pouquinho sobre Arma X, mas isso após a vinheta. E como eu tinha dito no vídeo chamada, pessoal, hoje chegou o dia de finalmente falar sobre a obra máxima até agora de Wolverine, galera, tá? Wolverine, que vocês já sabem, que é o meu personagem favorito das HQs, tá? O meu super-herói preferido aí dos quadrinhos, tá, galera? É o Wolverine mutante canadense, tá, pessoal? E vamos aqui falar um pouquinho, galera, sobre essa excelente e maravilhosa obra Arma X, pessoal, tá? Não sei se vocês se lembram, mas naquele vídeo das 10 perguntas sobre quadrinhos, eu tinha mostrado a minha versão da Panini, capa dura, que é a edição definitiva da Panini de Arma X, tá? Mas nesse vídeo eu vou querer fazer essa resenha com esse meu quadrinho aqui da Grandes Heróis Marvel, número 35, da Editora Abril, que foi a primeira vez que essa história foi publicada aqui no Brasil, tá? Foi nesse número aqui, 35, da Grandes Heróis Marvel, da Editora Abril, galera. Eu comprei isso aqui e na época eu simplesmente fiquei impressionado com a qualidade e o impacto que essa história tem, galera. Essa história realmente me impactou e é considerada para mim até hoje não só a melhor história do Wolverine até o momento, como uma das melhores histórias em quadrinhos, uma das melhores histórias que eu já li, cara. É muito bom, tá? É um trabalho fantástico, primoroso do grande Barry Windsor Smith, que aqui, galera, o Barry Windsor Smith, ele não só desenha, como ele também roteiriza e escreve muito bem os 12 capítulos, no caso são 13, contando com o prólogo, dessa obra aqui da Arma X, tá, galera? Aqui, pessoal, é um projeto bem interessante. Eu já tinha falado pra vocês aqui, pessoal, que muitos personagens já têm a sua origem contada, né, cara? Você tem o Batman, já contado, Super-Homem, Mulher Maravilha, o Homem-Aranha, o Hulk, né, o Capitão América, né, entre vários outros personagens DC e Marvel, tem as suas origens já de conhecimento do público, cara. Já o Wolverine, ele não tinha história de origem contada sobre ele ainda, então ele é um personagem que era muito envolto em mistério e segredos, né? Principalmente sobre sua história passada, né, cara? Então você não sabia nada sobre a origem do Wolverine, como ele era na infância, como ele era, o que aconteceu com ele, como é que ele foi desse, qual foi desse adamantio aí, como ele adquiriu esse adamantio, né, cara? Então aqui o Barry Smith, ele se propôs a mostrar a origem do adamantio do Wolverine, e não só isso, como todo um projeto que define muito bem quem é o Wolverine, cara. Então é uma história que realmente consegue nos dar a definição conceitual do que vem a ser o mutante Wolverine, tá, galera? É isso que eu achei tão legal dessa história. É uma história simples, mas que consegue trazer muitos aspectos complexos da personalidade e de como é o Wolverine aqui, tá, galera? O que acontece aqui, pessoal? A história em si, o roteiro é simples, né? É uma história de sequestro, onde o projeto chamado Arma X, ele simplesmente, né, cara, sequestra o Wolverine, né, o Logan, e o leva para ser a cobaia desse experimento de implante de adamantio para recobrir os ossos do Wolverine, no caso do Logan, né, cara, do Logan. E o que acontece aqui é que existem 3 personagens coadjuvantes que eles são bastante importantes ao longo de toda a trama de Arma X, né? Um é aquele professor, que é o coordenador geral do projeto Arma X, né, do programa Arma X. O outro é o tal de Dr. Cornelius, que é o, vamos dizer assim, é o diretor na hora nos procedimentos laboratoriais, né? Esse Dr. Cornelius, ele coordena os procedimentos cirúrgicos no laboratório da Arma X. E a secretária Rines. A secretária Rines, ela é auxiliar direta do Dr. Cornelius, que responde somente ao professor, que é o idealizador de todo esse projeto Arma X, programa Arma X, né? Então o que acontece, galera? Esses 3 personagens, eles são, ao mesmo tempo, coadjuvantes e narradores de toda a história do Arma X, tá? Wolverine aqui, no caso Logan, que aqui ele não era Wolverine, ele era só Logan. Logan aqui, galera, ele é o protagonista passivo, porque ele passa a história toda praticamente sem falar nada. A comunicação do Wolverine aqui, galera, é através de suas expressões faciais, da sua leitura, da sua expressão corporal e do que ele faz ao longo da história, cara. Ele é praticamente uma cobaia durante a história toda e tem todo sentido, porque na história da Arma X, Logan está quase 100% dopado,
tá drogado, ele tá dopado, ele tá anestesiado, né, cara? Então ele passa a história toda só sofrendo, né? Ele não fala, ele fica sentindo dores, né, cara? Ele é atormentado a história inteira, praticamente, né? Então é uma história também que mostra o nível altíssimo de resistência e resiliência que nós temos em Wolverine, cara, em Logan, né? Logan é um cara extremamente resiliente, forte, resistente, casca grossa mesmo, tá? Então a história, galera, ela foi feita de uma maneira bem diferente, né? E é uma história que ela é singular nesse sentido, na forma como o Will Smith nos trouxe essa história, a forma como ele resolveu contar essa história, né? Ele usou de uma narrativa, na minha opinião, bastante singular, única, que eu não vi se repetir em outras histórias até hoje, tá? Então, galera, você vê que o Wolverine aqui já mostra como ele sendo um cara meio pessimista, né? O Logan, né? O Logan é um cara meio pessimista, um cara meio, sabe, cara, meio, sei lá, descontente com a situação dele. É um cara levado à autodestruição, à bebedeira, né? A vício em charuto, em fumo, né? Enfim, é um cara que se mete em confusão, em briga. E aí o professor, que ele até lembra um pouco o professor Xavier, cara. Esse professor aqui, que é o professor idealizador do Projeto Arma X, que é esse professor aqui, ó, tá? Esse cara aqui, tá? Ele é o idealizador do Projeto Arma X, ele lembra um pouco o professor Xavier, tá? Então o que acontece? Esse professor sabe que Logan, ele tem um fator de cura, e somente o fator de cura do Logan é que faz com que ele consiga sobreviver e resistir a essas longas sessões de implante de adamantio, cara, de revestimento de adamantio nos ossos dele. Porque qualquer ser humano, né, ou qualquer mutante que não disponha de fator de cura, não resistiria aos procedimentos de implante de adamantio no esqueleto, tá? Não resistiria. Porque ao longo da história, galera, essas cirurgias que o Logan passa, ela não parece de jeito nenhum uma cirurgia, cara, comum, com um paciente dopado, com um paciente anestesiado geral. Não, cara, são praticamente sessões de tortura com o Logan o tempo todo acordado. Então, durante a história, você sente, cara, o tormento do Logan e o desespero dele inicial, porque ele passa por todo o processo acordado, cara. Ele sente tudo que os caras estão fazendo com ele, né? Então ele sente os cientistas, né, remexendo no corpo dele, nas suas veias, né, cara, implantando o adamantio, né, injetando substâncias e tal. E a história também ela é contada pelos relatórios laboratoriais desses personagens coadjuvantes, que vão dizendo como é que tá o coração batendo cardíaco do Wolverine, como é que tá a questão da nutrição dele, como é que tá a reação cardíaca dele em determinado momento, a reação celular. Então, cara, a história é muito narrada nesses termos aí, em boa parte da trama, tá? Ó, aqui o professor safado aqui, ó, observando tudo de maneira fria, né, cara, de maneira indiferente, vendo o Logan o tempo todo como um mero boneco, cara, vendo o Logan só como uma amostra, como uma cobaia mesmo, que não parece que não tem alma, parece que é só um amontoado de carne e músculo que ele quer usar mais pra frente como uma marionete dele, né? Então, cara, olha aí, os desenhos do Barry Smith são simplesmente fabulosos, cara, detalhistas, tá? Ele consegue realmente trazer todo um impacto nas cenas que ele desenha, trazer todo um peso, cara, à sua narrativa através da sua arte, tá? Então você vai acompanhando toda essa trama, toda essa aventura do Wolverine, né, cara? Ele tendo que sobreviver a esses procedimentos do implante, esses procedimentos cirúrgicos, que na verdade são quase que sessões de tortura, cara, que ele só tá vivo por causa do fator de cura, né? Então o que acontece? O que eu acho fabuloso aqui e muito interessante em Arma X, tá? O Barry Smith, ele não quis contar a origem do Wolverine, desde se ele era novo e tal, não. Ele se focou e se ateve à origem do adamantio no Wolverine. E também, detalhe importantíssimo, as garras de Wolverine, tá? Porque que acontece aí? Existia uma confusão aí entre alguns leitores, né, de Wolverine, da Marvel em geral, que essas garras elas poderiam ter sido implantadas no Wolverine nesse projeto Arma X. Então alguns leitores achavam que as garras de Logan elas eram, na verdade, garras sintéticas, né? Eram garras que foram colocadas de maneira exterior, né? Elas foram implantadas no Wolverine, não são garras dele. Isso seria feito na época que ele tinha sido colocado o adamantio. Só que se você ler a Arma X aqui, a história com cuidado, você percebe claramente, cara, que as garras não foram o implante do Arma X.
O projeto Arma X se limitou a recobrir o corpo de Logan com adamantium e a fazer um controle mental de sua vontade, ou seja, eles programarem, né, a mente de Wolverine e Wolverine se tornar, no caso, cara, apenas uma máquina que seguiria as diretrizes e programações do professor líder do projeto Arma X. As garras, cara, foi algo completamente inesperado durante o programa. Até o próprio Logan, cara, ficou surpreso quando a garra apareceu. Então, o que que eu tenho? Pra mim, que leio Wolverine aí há muito tempo, né, cara? Pra mim, a Arma X deu a origem das garras da seguinte forma. As garras de Wolverine, cara, elas são, na verdade, uma evolução da mutação do Logan. Elas não são nenhum implante, nada disso. E nem foi o que aconteceu, porque a Marvel viu que isso ficou meio... Começou a chover agora aqui, cara, chover pesado. A Marvel ficou preocupada em querer tirar essa confusão das garras. E aí, muitos anos depois, o Paul Jenkins escreveu o Wolverine Origins, né? E lá ele disse que Wolverine teve as garras desde criança, né, cara? Na infância as garras surgiram. Mas eu não concordo com isso, porque eu prefiro da forma que o Barry Smith colocou a Arma X das garras aqui. Como é que pensou o Barry Smith? As garras surgiram de uma evolução natural da mutação do Logan e surgiram no momento em que o Wolverine, Logan no caso, Logan se encontrava em um ambiente totalmente hostil a ele. Então Logan, ele se viu preso como uma cobaia no projeto Arma X, que era 100% agressivo e hostil à sobrevivência dele. Então o que é que o Logan fez, cara? Ele desenvolveu aquelas garras, ou seja, ele acelerou o processo evolutivo de seu fator mutante, cara. Seu fator X, no caso. E aí as garras apareceram. Então até que quando apareceram as garras, o professor-chefe do projeto ficou surpreso, incrédulo. O Dr. Cornelius também ficou completamente boquiaberto com aquilo. E a própria Hines, a secretária auxiliar do Dr. Cornelius, também ficou bastante surpresa e assustada com aquelas garras que agora estavam sendo de adamantium, né, cara? Então você vê aí. Então, pra mim, a origem das garras do Wolverine é isso, é um processo evolutivo acelerado devido a uma circunstância na qual o Wolverine estava em um ambiente completamente hostil, cara. Foi quase como se fosse assim, ó, uma seleção natural, como se a natureza agisse no Wolverine ali e ele queria aquelas garras para ele poder sair daquele ambiente, uma vez que as garras agora estavam com o metal adamantium as recobrindo, cara. Eu achei isso foda. Não sei nem se foi isso que o Barry Smith pensou, cara. Mas ele mesmo disse lá que as garras surgiram ali, no momento do projeto, de maneira inesperada, tá? Então é completamente errado achar que as garras do Wolverine foram implantes, cara. Não foram implantes, tá? E eu não achei legal o que o Paul Jenkins fez. O Paul Jenkins escreveu aquele Wolverine Origins, que já fiz vídeo aqui, vídeo resenha sobre essa história, tá? Eu não gostei porque lá ele colocou... Primeiro que Wolverine era filho de um cara ricão lá do Canadá, né? E ele não era Logan, ele era James Hoylett, né? Logan era o nome do capial da fazenda, né? O peão lá da fazenda, que era, na verdade, o pai do James Hoylett, né? Então o James Hoylett era um filho bastardo do ricaço lá da fazenda, do dono da fazenda lá, né, cara? Do empresário, né? O Logan ele era James Hoylett, o filho, né? O Logan, ele era filho do capial com a baronesa lá, né? A ricona lá. Mas, cara, enfim, aí lá nessa história do Wolverine Origins, o Paul Jenkins quis colocar que a garra do Wolverine, ela surgiu já da infância do Logan, quando o James Hoylett, no caso, né? O James Hoylett viu que o seu pai biológico, né? O Logan, ele matou lá o ricaço, né, cara? Que era pra ser o pai de verdade do James Hoylett lá. E aí, nessa hora, o Wolverine eriçou as garras lá, pequenininho, a garra saiu de osso. E ele foi pra cima do pai biológico dele e matou o pai biológico dele lá. Então foi um momento de fúria que as garras surgiram, cara. Não concordei com isso. Até porque a Arma X, outro indício. Se Wolverine, se Logan já tivesse garras de osso, ele já teria utilizado essas garras contra os agentes da Arma X que foram capturá-lo. Porque tem uma luta longa aqui entre Logan e os agentes da Arma X, cara. Essa luta aqui, ó. Os caras já tiram um dado tranquilizante no Logan. Mas Logan, cara, ainda resiste bastante. E ele luta com os caras na mão. Ele não eriça as garras, cara. Ele não ejeta as garras aqui, né? O Logan, ele sai nas vias de fato com os caras da Arma X, né? Os capangas aí da Arma X, que pegam o Logan de surpresa. Mas Logan, ó, ele dá um soco aqui nos caras, ó. Mas Logan, em nenhum momento, ele
ejeta as garras como ele faz de costume, cara. Ele luta na mão. Ou seja, Logan não tinha garras de osso aqui, cara. As garras surgiram no momento do Projeto Arma X, onde ele se viu completamente no ambiente hostil, onde ele era cobaia, cara. Ali ele parou de ser passivo e começou a agitar as garras e mostrar que ele pode ser uma ameaça pra galera que tá lá tentando mexer lá nele, né, cara? Então essa história da Arma X eu acho fabulosa, porque ela traz pra mim a definição não só do Wolverine como ele é, mas também de como surgiu essas garras, que é a evolução da mutação do Logan, né? Então, galera, a história, ela também mostra essa questão, e ela define bem o dilema, né, cara, e o principal conflito na vida do personagem Wolverine, que é ele provar pra ele mesmo que ele não é uma fera selvagem, que ele não é um animal, né, selvagem, ele é um ser humano civilizado, ele é um homem civilizado, apesar de suas garras ser poder de fator de cura e tudo, seu faro, né, que ele, o Wolverine também tem os sentidos super aguçados, né, vamos dizer assim, né, um faro muito apurado e tal, mas aqui também é mostrado esse conflito, né, cara, de maneira muito aprofundada e densa, esse conflito do homem versus fera, né, do homem versus animal, homem versus besta, né, então é mostrado aqui também esse conflito do Wolverine provando para ele mesmo que ele é um homem, ele é um ser humano e não é um animal, como os caras da Arma X aqui do projeto querem que ele acredite, querem que ele pense que ele seja um animal. Então também é explorado muito bem isso, cara, tá? Aqui, ó, a arte sensacional do Barry Smith, né, o esqueleto de Wolverine aqui de Logan sendo recoberto pelo adamantio, aqui as garras, ó, já devidamente eriçadas aqui, ejetadas, Wolverine passando por vários testes de sobrevivência, né? Os caras lá do Projeto Arma X colocando o Wolverine em situações bastante severas em temperatura. O Wolverine aí desnudo, cara, no meio da neve, se confrontando com feras ali, né, cara, com lobos selvagens, com urso pardo gigante, né? É aqui mesmo, ó, você vê também, ó, as sessões dos procedimentos cirúrgicos, né, que são realmente câmaras de tortura pro Wolverine. A história quase terminou, só mostra o Wolverine aqui, ó, com expressão de dor e ele gemendo um pouco pelo sofrimento que ele está passando por esses procedimentos cirúrgicos do adamantio. É uma história fabulosa, cara, né? Você vê o inferno do personagem nessas duas edições e ele saindo ao final desse inferno, né, ciente de que ele não é nenhum animal ao qual quiseram impor isso nele, né? Então aqui, ó, cara, aqui já mostra, né, o professor responsável pelo projeto tentando controlar os movimentos do Wolverine aqui, né? Só que o professor não consegue mexer nisso direito e ele faz o Wolverine cair aqui, galera. E a galera cai na gargalhada aqui, ó, rindo do Wolverine, como se Logan fosse apenas um boneco amestrado, né? E o professor se sente chateado que ele não conseguiu controlar direito o próprio corpo de Wolverine ali, né, cara? Então, mano, é uma história, aqui esse capítulo 7, ó, lá o Wolverine passando por mais um teste de sobrevivência, ele lá, ó, desnudo no meio da neve. Aqui Wolverine, cara, o Logan, ele enfrenta um urso, cara, um urso pardo gigante, e num golpe preciso, cara, e certeiro, em movimento curto e rápido, ele consegue, cara, simplesmente decapitar esse urso pardo gigante aí, ó. Então já mostra a Wolverine adquirindo movimentos precisos, demonstrando uma mente muito tática, né, muito analítica, cara, já resistindo às programações do Projeto Arma X que queriam controlar a sua vontade. Então mostra, cara, como o Wolverine aqui, ele também é resiliente, cara, e ele consegue resistir a qualquer condição praticamente que se ponha sobre ele, tá? Então, cara, é uma história também que traz muito esse conceito de resistência, resiliência e de sobrevivência a qualquer custo, tá? História muito boa, galera, eu indico demais. Pra você que quer conhecer o Wolverine, cara, essa história aqui deveria ser a primeira que você teria que ler, tá? É uma história que traz muito da essência do Wolverine, que também tem todo o gore envolvido. Tem o Wolverine matando aí os guardas do Projeto Arma X, ele, né, cara, metendo as garras mesmo na galera, né? Se livrando do Projeto Arma X, indo atrás do professor, né, cara, que é o responsável por todo esse sofrimento, todo esse inferno na vida dele. Então, cara, é uma história primorosa que pra mim até hoje não tem história do Wolverine que se equipare a essa aqui, tá? Ainda tá pra surgir uma história do personagem que seja à altura de Arma X, feita de maneira primorosa pelo grande Barry Wilson Smith. Então, galera, é isso aí, tá, pessoal? Quem gostou daquela curtida, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e amigas, tá, pessoal? Se inscreva no canal aí e até o próximo Aguiar.
tenho que falar, galera.